Com a Hannah no hotel, tudo ficou maravilhosamente calmo. As cachorrinhas voltaram a comer normalmente e pararam de latir por qualquer coisa. Os passeios foram fenomenais. Elas foram para Saint-Malo, Dinah, Concarle e muitas vilas charmosas. A Gabi comeu ostras, que era um desejo antigo. Uma vez ela foi em Concarle, mas só havia um vendedor de ostras e ele não tinha uma faquinha por perto. Era inverno e ele não imaginou que fosse aparecer algum cliente. Então a Gabi ficou com essa vontade engasgada, comprou a danada da faquinha e ficou anos esperando a oportunidade. Ela se esbaldou. A Hannah ligou algumas vezes, sempre com segundas intenções. Uma vez ela ligou convidando para jantar, mas era porque ela estava na praia e queria que alguém a buscasse, só isso. A Gabi aceitou o convite, mas queria encontrar no restaurante. Pronto, a Hannah não quis. A Gabi aprendeu a conversar com a Hannah com a linguagem dela. Sempre aceitava, mas colocava um problema para a Hannah resolver, e assim a coisa morria ali mesmo. Elas se encontraram novamente só no dia que a Hannah foi embora. A Gabi, mesmo contrariada, fez a gentileza de levar a Hannah ao aeroporto. Foi um dia terrível. A Hannah estava muito irritada e bem mal educada. Pediu para a Gabi não fumar no carro, não ouvir música, falava sem parar, queria passear para gastar o tempo e só chegar no aeroporto na hora de viajar. Claro que a Gabi não aceitou, e quando ela deixou a Hannah 3 horas antes do horário no aeroporto, quase foi morta pela raiva da outra. Ela dizia que teria uma viagem estressante e longa. E teve mesmo. Neste dia choveu muito e tiveram que fechar o aeroporto em Berlim. A Hannah só chegou em casa 24 horas depois. Passou a noite acordada no aeroporto de Paris. Cuspia marimbondos. Ligou para Helga, mãe da Gabi, rosnando sem parar. Disse que a viagem foi a pior que ela já tinha feito na vida dela, que a Cecília e a Gabi definitivamente não sabem o que é convivência pacífica. Falou também que elas são dominadas por cachorros selvagens, o que torna impossível a convivência com elas. São duas pobres coitadas. Uma fuma e a outra é perdida. Não sabe nada da vida. Falou também que tinha sorte de não ser amiga delas e que bom que ela era só amiga mesmo da Helga. Essa sim, uma boa pessoa. Contou como o voo foi horrível e que ela gastaria muito tempo para se recuperar de tanta contrariedade. Logo ela, uma pessoa tão doente e sensível, passar por tudo isso. A Cecília e a Gabi ouviram o relato da Helga com o coração na boca. Na verdade, o coração da Cecília até parou de bater. Ficou suspenso para não fazer barulho, para poder acreditar melhor naquilo que ele ouvia. A Gabi sentiu um alívio enorme por ter seguido a intuição e levado a Hannah ao aeroporto. Imagina o que a Hannah falaria se a Gabi não agisse assim. Iria dizer que a Gabi maltrata doentes, não cumpre o que combina, não é confiável. O Grabovoi ensina que existem duas formas de pilotar, uma que leva à luz e ao entendimento, e outra que é negativa, que leva aos problemas. Pilotar é inerente ao ser humano. Todos nós pilotamos. É nossa forma de expressão. Se temos consciência disso e sabemos usar essa informação a nosso favor, fica fácil e simples viver. Mas para isso temos que aprender e aprender sempre. Ele também diz que para facilitar logo as coisas é melhor pensar grande, muito grande. Assim tudo que quisermos será pequeno, porque pensar grande muda a perspectiva dos desejos. Ele fala que devemos querer logo a vida eterna, porque a vida eterna engloba tudo: saúde, bem-estar, prosperidade e a salvação global. Quando pensamos pequeno e queremos a resolução de um único problema, qualquer coisa fora disso já nos tira do eixo, já é algo a mais.
Se quisermos a vida eterna, todas as nossas atitudes estarão com esse colorido, digamos assim. Todas as nossas atitudes estarão voltadas para o bem comum. O contrário também é verdadeiro. Pensando grande negativamente, tudo terá essa mancha, terá gosto de estragado. E a Cecília entendeu essa questão muito bem depois que a Gabi contou para ela uma confidência da Hannah. A Gabi nem sabe dizer ao certo como esse assunto começou, mas ela entendeu muito bem o que a Hannah disse. E a Hannah disse que o sonho dela é ter uma carteirinha de aleijado para que ela possa entrar num estacionamento lotado de carro e não precisar procurar uma vaga. Sim, você entendeu muito bem o que eu disse. O sonho da Hannah é não precisar procurar vagas num estacionamento lotado. Detalhe, a Hannah não tem carro e nem papas na língua. E deu esse presente para a Gabi. Contou para ela o que a move, o que ela tem como objetivo maior. Ela quer ser aleijada para ter privilégios. Tentou a carteirinha uma vez, mas o médico falou que ela anda muito bem e que não precisava de uma carteirinha dessas, o que, claro, a deixou completamente contrariada. O que quero refletir com isso é sobre o que nos move. Não sabemos o que a Hannah fez para ter um sonho desses. Não sabemos o que aconteceu com ela. Pode ser que ela precisou se defender muito na vida e ser doente pode ter sido uma forma de se proteger. Pode ser. Mas assumir um estilo de vida assim é bem sério, perigoso, triste. Ela tem um objetivo: ser aleijada a ponto de não ter que procurar vagas no estacionamento. E isso direciona a vida toda dela. Ela não pode ser feliz ou se alegrar porque nesse momento não estará doente. Não pode ver as pessoas como pessoas boas, porque isso atinge o alvo dela e ela teria que reformular seu objetivo de vida. Não pode ser honesta, porque o sonho máximo dela é a desonestidade. Afinal, ela quer a vaga de um aleijado, o privilégio de um aleijado, mas sem ser. Até quer ser só para ter o privilégio. E você deve estar aí pensando que eu exagerei, passei dos limites, estou viajando na maionese com essa história toda. Mas, infelizmente, eu digo para você que é uma história real. A Hannah existe, a Gabi e a Cecília também. E nós precisamos entender, disse o Grabovoi, precisamos entender para pilotar corretamente, ou seja, para comandarmos a nossa vida corretamente. Não precisamos julgar a Hannah, mas precisamos entender que o mundo está cheio delas. Todos nós conhecemos pelo menos uma. Aquela pessoa que tem uma mágoa que não acaba nunca e que prefere ser infeliz a perdoar os pais. Aquela pessoa que não aceita a morte de um ente querido e faz da própria vida um inferno para reviver constantemente essa tristeza. Aquela pessoa que prefere não ter emprego para jogar na cara da sociedade que ela é injustiçada. Aquela pessoa que coleciona doenças para não sair do lugar seguro que o medo lhe proporciona. Quem não conhece uma Hannah? Quem não tem motivos para se sentir chateado com uma ou várias pessoas por ter feito bem a elas e só ter recebido injúrias? Sim, nós precisamos conhecer as Hannahs que estão entre nós e também quando somos Hannah. Não ter antipatia para não nos afastarmos e sim termos compaixão para entender e não fazer igual, para não reagirmos, para termos ação e não sermos comandados por pessoas assim. Precisamos entender para mudar essa história, pelo menos a nossa história. Agir diferente, agir e não reagir. Pilotar é comandar, direcionar, escolher o que se quer e ir nessa direção.
Pilotar é a liberdade de viver e conviver em harmonia, num aprendizado constante e tranquilo, harmonioso. Pilotar é sair do caos, da bagunça e do sofrimento. Já pensou se a Cecília e a Gabi não estivessem pilotando? Já pensou o inferno que seria essa viagem sem um entendimento maior do que estava acontecendo? Mesmo que esse entendimento não fosse grande, profundo, mas já foi o suficiente para que o caos não fosse estabelecido. E assim, eu proponho a você a partilhar a sua história com a gente. Como você usa os ensinamentos do Grabovoi para resolver uma questão difícil? Você já resolveu alguma questão? Você tem dúvidas de como resolver? Mande para aluzquetepertence514@gmail.com a sua história e algumas fotos. Melhor que sejam fotos de coisas e lugares. Não muitas, umas 5. Se fizer questão de uma foto sua, mande uma apenas, para ser mostrada no final. Se quiser, mude o nome das pessoas envolvidas. Este também é um dos milhões de ensinamentos do Grabovoi. Ele diz que devemos trocar experiências, aprender uns com os outros, constantemente e harmoniosamente. Assim, já fazemos parte ativamente da salvação global.